Olá, como vocês estão? Eu sou o chefe Michel Miranda e farei essa live aqui hoje com um convidado especial, o Dr. Senra. Ele é endocrinologista e faz parte da equipe do Dr. Sorrentino. Juntos vamos explorar um tema crucial para a nossa saúde, né? E como uma alimentação organizada e adequada pode influenciar positivamente na recuperação da saúde. Boa noite. Maravilha. Boa noite. Seja muito bem-vindo, doutor Serra. Muito obrigado pelo convite aí. Boa noite a todos. Estamos aí. Que ótimo, muito bom aqui. Eu acho que eu posso dizer isso, né? É um prazer reencontrá-lo, né? Por É mais que seja verdade. pela internet. É verdade, é verdade. Não, nós tivemos o primeiro encontro muito agradável, eu lembro muito bem daquela noite lá com o Dr. Souto, com a Rita Croce, com inúmeros ícones aí da low carb, e foi um evento bacana demais. Tenho muita saudade. Foi muito bacana. Verdade. Estou com saudade também de É fazer eventos assim, verdade. para mais pessoas. É muito legal. Assim, é uma coisa que eu gosto bastante na cozinha. É. E aquele foi bem interessante, aquele cardápio e tudo. Foi muito legal aquele evento. Nossa, inesquecível. Eu vou te dizer, assim, não é puxando o saco, não, porque eu lembro que eu fiz esse elogio em público lá antes da minha palestra, mas olha, realmente a tua noite ali, as comidas que você fez, realmente marcaram, né? Não à toa vieram tantos convites e tanto crescimento assim na tua carreira, tanto reconhecimento, né? Porque realmente você é fora de série. Muito bom, Muito bacana. obrigado, viu? Nada. Fico bem feliz aí, lisonjeado pelo reconhecimento. Eu queria que você pudesse fazer se apresentar aqui para o pessoal, né? Para o pessoal Certo. que está chegando aqui, por acaso não lhe conhece, Uhum, falar um pouco, né, da sua especialização, uhum. por gentileza. Perfeito. Então, para quem não me conhece, meu nome completo é Eduardo Filgueira Senra. O meu perfil é DR Senra no Instagram. Eu sou médico endocrinologista, né? Me formei em 90 e me especializei, terminei as minhas especializações em 95, porque eu fiz primeiro 2 anos de clínica médica e depois 2 anos e meio praticamente de endocrinologia. E depois eu vim para Joinville, e onde eu moro já há muitos anos, enfim, onde nós nos conhecemos. Uhum. E mas é basicamente isso. Nos últimos anos, né, tenho me dedicado um pouquinho mais à área da medicina integrativa, né, um pouquinho não, eu acho que bastante mais, né, mas sem, claro, deixar de lado as nossas raízes, né, que são muito sólidas, da medicina tradicional, e eu acho que as duas se complementam, na verdade, não tem nenhum conflito entre elas. Eu acho que isso agregou muito na minha prática, na minha visão de como abordar o paciente, né? Essa visão mais integral como um todo, né? Prestando atenção em tudo que realmente envolve a saúde dessa pessoa. E a gente vai ter oportunidade agora de conversar sobre esses assuntos, ver como uma coisa influencia na outra e realmente como a gente precisa ter essa visão, porque a visão muito setorizada, muito especializada, às vezes nos torna muito míopes. E o paciente não é uma doença, né? Ele é uma pessoa que eventualmente pode ter alguma doença e a causa dela pode ser múltipla. Então a gente não pode fechar os olhos para essas questões. E ah, não, o que você falou eu acho fundamental. E a minha esposa sempre comenta isso, inclusive ela está aqui balançando a cabeça, assim, Bacana. concordando absurdamente, porque às vezes a gente sente falta de um médico que nos atenda e não atenda a doença, né? Exato, Eu exato. acho muito, muito importante, muito legal. Legal. Você, é o seguinte, então vamos começar aqui com uma pergunta. Isso. É o seguinte, a relação, né, entre alimentação e saúde é inegável, né? Uma dieta Perfeito. equilibrada e adequada em nutrientes desempenha um papel fundamental na prevenção e na recuperação de doenças. Doutor, Certo. como
a nutrição afeta diretamente a saúde dos pacientes em sua prática médica? Perfeito. Então, olha, a relação é, como se diz, visceral, né? Não, não, é muito profunda e realmente é difícil que a gente pratique uma boa medicina hoje em dia sem que a gente aborde essas questões, né? Sem que isso seja falado, sem que isso seja melhorado, né? Cuidar dessa parte vamos dizer assim, é muito mais importante muitas das vezes que a própria medicação, né? Ela é a base e talvez a principal base de abordagem para os pacientes, né? Então, o medicamento às vezes entra como um coadjuvante, porque às vezes se torna necessário, mas nem sempre. Muitas vezes a gente consegue tirar medicamentos, né, a partir do momento que a pessoa adere a um estilo de vida mais saudável. Mas não conheço nenhuma patologia que não se beneficie, nenhum paciente, né, vamos dizer assim, que não se beneficie de uma boa alimentação, né? E como eu te falei da questão da medicina integrativa, às vezes o paciente, até porque está acostumado a ser abordado dessa forma, de forma muito setorizada, ele às vezes não entende e a gente tem que às vezes entender por ele que talvez o intestino dele que não está legal, o sono que está terrível, a falta de exercícios e a péssima alimentação possam estar por trás dos seus sintomas ou do agravamento da doença, né, ou dos seus sintomas, o mal-estar que sente, né, a ansiedade que tem, a depressão que se instala, e ele acha que são coisas que são separadas. Né? Fala assim, olha, eu tenho um problema de diabetes, mas eu também tenho depressão, eu também tenho ansiedade, e quando, na verdade, você pode ter uma melhora expressiva em tudo isso, se você abordar ele como um todo, né? Ver o seu sono, ver o seu intestino, estimular uma atividade física mais saudável, né? Um gerenciamento de seu estresse. Então, assim, fica tudo mais fácil para lidar, mesmo que o medicamento seja necessário, entendeu? É onde eu vou usar menos medicamentos para um diabetes, onde às vezes eu vou conseguir retirar uma insulina, onde eu vou conseguir diminuir o antidepressivo, ou quem sabe retirá-lo, né? Ou eu vou diminuir a possibilidade dele recorrer de uma de uma depressão. Então, a gente, enfim, se utiliza em 100%, né, a alimentação para lidar com essas questões, né? Se a gente for mais específico, né, vamos dizer assim, eu posso falar por doenças, né? Eu posso falar que as mais comuns na minha prática clínica, né, que seriam o diabetes, a obesidade e a tireoide, tá? Eu vou começar falando um pouquinho sobre a tireoide, porque essa é menos óbvia para muitas pessoas, mas eu acho interessante a gente falar um pouquinho. Né? É sabido que a doença tiroidiana específica mais comum, que é a tireoide de Hashimoto, que leva ao hipotiroidismo, ela é a maior causa de hipotiroidismo do mundo, ela é uma doença, como eu disse, uma doença autoimune, e ela está muito relacionada à genética. É muito comum você ver vários casos na família, tá? Mas a gente sempre gosta de lembrar que às vezes a pessoa nasce com a tendência, mas ela pode não manifestar o problema. Mais ou menos aquela ideia que a gente fala que a pessoa nasce com uma arma, mas quem dispara o gatilho é o seu estilo de vida, tá? Então, a tireoide, ela tem essa característica que ela pode ser adiada ou mesmo suprimida se a pessoa realmente cuida da saúde como um todo. Né? Como eu disse, o que beneficiaria uma doença autoimune em geral, não só da tireoide, mas uma dieta não inflamatória. A gente, especificamente na tireoide, a gente poderia falar da retirada do glúten, porque o glúten ele tem uma homologia, tem uma semelhança estrutural com uma estrutura da tireoide. A caseína do leite também tem uma homologia com essa proteína. Então, às vezes, uma dieta rica, pobre ou ausente de glúten e sem laticínios pode ajudar a, vamos dizer assim, diminuir o nível dos anticorpos e, teoricamente, diminuir o grau de agressão. A depender do momento que você pega esse paciente, talvez você consiga evitar que a doença se manifeste. E, enfim,
claro, tem toda essa questão da alimentação como um todo para qualquer paciente, aí independente de ser doença autoimune. Agora vamos falar dos mais específicos, né, que estão obviamente relacionados, que é a questão da obesidade, né, aí eu acho que por razões óbvias a gente tem que lidar 100% com isso, né, isso está diretamente relacionado, e a alimentação para o diabético, né, que é muitas das vezes a grande alimentadora do seu distúrbio, né? É onde às vezes o paciente se entope de carboidratos e não entende por que que a sua glicose fica alta, né? E a gente explica que não há carboidrato no mundo que seja absorvido pelo ser humano que não seja absorvido como açúcar, tá? Algum tipo de açúcar ele vai virar. Ou ele vai virar uma frutose, ou ele vai virar uma galactose, ou ele vai virar uma glicose. Então, assim, todos os carboidratos, eles vão se transformar em açúcar. Então, esse é um conceito que muitos diabéticos não têm. Assim, por que eu sou diabético se eu não como açúcar? Eu falei, olha, desculpa, mas você come açúcar todos os dias. E bastante, né? Porque se você comer um pouquinho de açúcar, talvez seja muito menos relevante do que comer um pão francês. Porque a quantidade de glicose que tem no pão francês é muito maior do que tem naquele pouquinho de açúcar, né? Até o açúcar que eu estou me referindo, claro, é o açúcar de cana, e a gente não pode esquecer que metade dele é frutose e metade é glicose. Mas se eu estou falando do amido, que está na farinha de trigo, que fez aquele pão, é 100% glicose, entendeu? Então, em tese, nós vamos gerar mais glicose comendo farináceos, a depender do volume, obviamente, mas se for comer um volume igual, nós geramos mais glicose no nosso sangue comendo carboidratos, mesmo que não doces, que são provenientes do amido, do que comendo açúcar, né? E isso, às vezes, o paciente não se dá conta de que ele está errando nesse sentido, né? Então, a alimentação é fundamental. Muito bom, muito bom. Eu achei interessante, teve uma pergunta ali, depois a gente vai abrir para perguntas, mas eu achei interessante, Uhum. porque eu tenho bastante essa dúvida também por aqui, que foi do Doug, Uhum. e ele falou o seguinte, depois que eu comecei a fazer low carb, é, todos os exames dele tipo, melhoraram, né? Uhum. Todos. E o colesterol Uhum. aumentou. Os Certo. marcadores estão perfeitos. O colesterol Uhum. aumentou um pouco. E o Uhum. médico dá remédio para diminuir esse colesterol, né? Certo. Uhum. E aí? Então, olha, existem pessoas, né, que a gente chama de hiperrespondedoras, que melhoram realmente todos os parâmetros que você puder imaginar, né, diminuem muito os triglicérides, controlam o açúcar, diminuem a insulina, enfim, se sentem muito melhor, mais dispostos, emagrecem, mas, por outro lado, o colesterol, ele se eleva, tá? Existem estudos em cima exatamente desses perfis, né, para ver se realmente isso seria necessariamente um problema. Eu tenho uma visão sobre o colesterol que é muito própria, muito pessoal, que eu vou dividir com vocês, né? Eu sempre defendi que o colesterol ele não tem a capacidade de se ligar nas nossas artérias, a não ser que ele seja chamado. O que eu quero dizer com isso? O colesterol, enfim, é uma molécula ali, vamos dizer, sem garrinhas, né, sem inteligência suficiente para grudar numa artéria, né? Ele não tem noção de onde está, não tem inteligência própria, e como eu disse, ele não tem uma cola ou uma garra que permita que ele se ligue na parede, tá? Imaginem o sangue circulando numa velocidade rápida em cada pulsação que o coração faz, né? O sangue. Então, assim, como é que uma molécula daquela vai conseguir se ligar numa artéria? Entendeu? Você vai ter tempo para isso, né? Ou se ela vai decantar nessa artéria, né? Como se tivesse em excesso e ela começasse a se depositar e colasse na parede, né? Como num copo de água suja, de barro, que se você deixar muito tempo ali, o barro se deposita no fundo. Então, assim, ela só consegue se ligar se ela for atraída para essa artéria. E essa atração é química. Nós chamamos, isso é conhecido, tá? Nós chamamos isso de moléculas de adesão. Tá? Então, essas moléculas só são geradas se existe uma disfunção nessas células que revestem as nossas artérias, que a gente chama de endotélio, que é como se fosse um tapete que recobre internamente as nossas artérias, e é um tapete com células únicas, tá? É uma camada de células, elas são muito sensíveis, enfim. E uma vez agredidas, e você pode falar em agressão aí em fumantes, em diabéticos, em hipertensos, em pessoas com doenças inflamatórias sistêmicas,
Isso agride o endotélio. E aí gera essa disfunção que gera as moléculas de adesão, que permitem que haja uma ligação química do colesterol nessas artérias. Então, a partir do momento que eu estiver diante de uma pessoa com perfil saudável, que não gere inflamação e, portanto, agressão a esse endotélio, para mim, em princípio, deixa de ser uma preocupação o nível do colesterol. Tá? Eu posso dizer isso assim, até porque o meu colesterol é muito elevado, tá? E ele já é há muitos anos elevado e eu não me trato, tá? Você, poxa, mas tu quer morrer? Eu espero que não, tá? Amanhã eu já estou fazendo 58 anos e meu colesterol é na faixa de 300, já chegou a 350, tá? E claro, quando eu falo que não trato, os meus colegas cardiologistas quase infartam. Eu falei, gente, calma, calma que eu não estou morrendo ainda, espero que não, tá? Então, assim, como eu tenho um perfil muito saudável, né, por fazer exercício, por ter uma boa alimentação, eu entendo que esse colesterol isolado não é um grande fator de risco. E assim eu raciocínio e comprovo através de exames de imagem, né? Porque às vezes a pessoa não quer ficar só no discurso, falar, eu confio no senhor, doutor, eu não precisa, tipo assim, mas ele fica inseguro, entendeu? Então nós temos exames interessantes para avaliar isso. Então, por exemplo, um comum que é o eco de carótidas, que é a ultrassom das artérias do pescoço. Você pode fazê-lo e perceber ali se há realmente deposição de colesterol nas artérias. Você tem as famosas placas de gordura na artéria, né? Então, se você, a despeito do que eu falei, poxa, olha, eu sou saudável também, eu me cuido, e estou cheio de placa de colesterol, enfim, nas artérias do pescoço, já é um caso que a gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado. Então, eu faço esse meu exame. Como ele está praticamente normal, tem uma mínima alteração ali, e da minha idade até muito comum, eu não fico preocupado. E aí, falou assim, mas e as artérias do coração? Porque pode ter uma boa correlação entre isso. Tipo assim, se essa está boa, a outra deve estar boa, mas não, nem sempre. Tá? Então, se essa tá boa, no meu caso, eu procurei fazer a do coração também, que é o famoso score de cálcio, não sei se você já ouviu falar dele, né? Enfim, é um exame bem interessante e não invasivo, enfim. E o meu tá sempre zero. Eu fiz aos 50 anos e, em tese, eu tenho garantia que até aos 55 de infarto eu não morro. E é o que eu fiz. Aos 55 eu repeti. Agora, ele deu zero de novo. Aí eu vou fazer aos 60. Se continuar zero, eu vou continuar só olhando para o colesterol e não dando a menor bola para ele, entendeu? Então, o que eu digo para as pessoas é isso. Mesmo que suba o seu colesterol, o mais importante é que você tenha um estilo de vida saudável. Né? Se você se alimenta bem, como a low carb recomenda, com comida de verdade, se você se exercita, se você não está obeso, se você não fuma, se você não é hipertenso, em princípio, o teu risco é muito baixo. E tomar um remédio para colesterol e para baixar o colesterol vai só maquiar o teu exame de sangue. Tá? Então, tipo assim, mas não vai mudar nada para você. Você não vai ter menos risco do que não tratar. Tá? Porque você, se tiver exames de imagem tranquilos, se for um jovem, então, dificilmente a gente vai até pedir exames de imagem, porque não há necessidade. Né? Agora, se for uma pessoa de idade, eu acho que é prudente que a gente faça para que a gente possa ou não ficar tranquilos. Então, assim, não dá para dizer eu trato ou não trato o colesterol. O que eu trato são pessoas. E eu tenho que analisar o perfil de cada um. Entendeu? E porque, por exemplo, o cara que agora faz uma alimentação maravilhosa, mas como foi a vida dele pregressa? Sabe? Se ele fumou 20 anos e agora ele resolveu parar, se ele era obeso e agora ele resolveu emagrecer, eu tenho que levar em consideração que ele tem danos acumulados. E eu não posso considerá-lo como alguém que a vida inteira se cuidou. Então, tudo temos que temos que analisar caso a caso. Tá? Eu não estou dizendo que não devam ninguém, que ninguém deve se preocupar, ou que não há risco nenhum. Tem que analisar caso a caso. Tá bom? Ótimo. Eu tô sem o seguinte, tem alguma dúvida aí com relação ao nosso tema de hoje? Se quiser mandar aí, pode mandar que Então, certo, certo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da organização para que a gente consiga manter uma dieta mais saudável, né? Como é que os pacientes podem aprender a planejar as refeições, de forma um pouco mais organizada, né, para que eles se recuperem, para que eles melhorem, para que eles emagreçam, melhorem seu diabetes, enfim, tenham uma vida mais saudável. ótimo, ótimo. Em primeiro lugar, a gente não
não vai a lugar algum se a gente não souber para onde a gente está indo. Show. Então a gente estabelecer as metas, né? Se a gente não tiver nenhuma meta, melhorar a saúde, tá, ok, mas eu acho que é um pouco raso demais. A gente precisa, sabe, não vou melhorar minha saúde, vou perder tantos quilos, ou vou melhorar os meus exames, eu vou, sabe? Então, isso tudo precisa ser colocado, né, num papel. Então, definindo, né, metas claras e realistas, né? Porque eu vejo muita gente colocando metas surreais e que essas metas nunca são alcançadas e as pessoas desanimam e desistem no meio do processo. Então, metas elas têm por obrigação serem metas reais, né? Metas que você consiga realizar. Então, comecem com metas pequenas. Não queiram perder 20 quilos num mês. Coloca como uma meta, né? Enfim, né? O que você, né, consegue, né? 2 quilos em 15 dias, que seja, mas já é positivo, né? Já é positivo, peso, dependendo, né, do que você da sua saúde, enfim, né? Já é importante. Assim, obviamente, né? Você tem que estar me seguindo para aprender a cozinhar, para aprender a organizar a sua alimentação, né? Para que ela seja gostosa e prazerosa a longo prazo, né? Porque de nada adianta você ter uma alimentação, aquele clássico, né? Frango seco com uma salada sem graça, com os vegetais sem gosto. Então, você tem que aprender a fazer a comida, né? Pegar um simples filé de peito de frango, mas fazê-lo com excelência, Legal. né? Uhum. As pessoas já têm um preconceito já sobre filé de frango, não sei o quê, que sempre fica seco. Eu falo, não é. Quem seca Uhum. o frango é você, não é, não é Uhum. o frango que é seco, né? E os meus Uhum. alunos, eles sempre falam, nossa, depois que eu comecei a assistir às aulas e tudo mais, eu vejo que um filé de frango, ele é o filé de frango, né? Não é um simples filézinho de frango. E, Certo. e, ah, eu acho que, a princípio, as pessoas precisam aprender um pouco mais, estudar um pouco mais sobre nutrição também. As pessoas Legal. precisam estudar, né? Sim. Começar a entender melhor sobre os alimentos. Uhum. É fundamental, né? Para você equilibrar bem as suas refeições, né? Entender melhor, né, o que você precisa, questão de macronutrientes, né? Uhum. Entender melhor, até a gente já pode juntar aqui a nutrição com a gastronomia, entender quais carnes são mais gordas, quais carnes são mais magras. Por quê? Porque se eu vou fazer uma carne mais gorda, por exemplo, eu vou comer uma costela. Uhum. Eu não pegar um brócolis e vou fazer cheio de azeite, cheio de manteiga. Eu vou fazer, não que precise encher o brócolis de manteiga ou de azeite, mas eu Sim. posso fazer brócolis no vapor para equilibrar esse meu prato, né? Então, Sim. eu tenho que entender melhor sobre gastronomia e nutrição, né? Para poder Uhum. equilibrar. Eu vou fazer um preparo com queijo, enfim, eu vou. Se já tem muita gordura, eu não vou colocar esse queijo, né? Uhum. Agora eu vou fazer um filé de frango e eu gosto de colocar o queijo, eu já posso colocar, né? Dependendo do preparo, eu já posso fazer essa combinação. Criar um plano de refeições, né? Criar um cardápio aí para que vocês consigam desenvolver um plano de refeições, né? Para ajudar a evitar aquelas decisões impulsivas na hora das refeições, né? Ótimo. A impulsiva
de pegar o celular para ligar, quer dizer, você não liga mais, né? Mas manda pedir um iFood ou sair comprando qualquer coisa. Se você não tem uma organização na Uhum. sua cozinha, na sua alimentação, você cai nas tentações do dia a dia. Porque se você já tem uma alimentação desregrada, qualquer gatilho Sim. te leva, Uhum. eu chamo a Carbolândia, né? Sim, exato. Leva a Carbolândia. Então, para pedir uma pizza, é, só precisa de um gatilho, Uhum. né? Sim. O que eu acho também bem importante, que ajuda não só, né, a organização e a manter uma dieta a longo prazo, também é fazer lista de compras. Cada vez mais raro por aqui, cada vez Uhum. mais, né, lista de compras a gente não vê mais por aí. Uhum. E as pessoas, além de gastar muito mais dinheiro sem a lista de compras, né, elas, elas acabam comprando muito mais do que o Uhum. necessário, coisas não saudáveis, coisas que não colaboram com o dia a dia, Uhum. né? Sim. Ter coisas sempre, ter sempre coisas no freezer ou na geladeira é fundamental. Por exemplo, a minha esposa está aqui e ela tá assim, ó, ela tem as marmitas dela ali no freezer. Uhum. Aí ela se me dá uma desculpa dizer que não tinha comida pronta. Ó. Ela fala, mas não tinha comida, eu comi. Não. E ainda ela tá grávida, né? Então Ah, agora legal. a gente tá cuidando muito mais. Vem cada um oi aqui. Ah, que Cada bacana. um Parabéns aí. tem o meu. Cabelada aqui. Oi, doutor. Olá, muito prazer. Tudo bem, querida? Muito prazer conhecê-lo Ó, também. ó o Benício. Ah, prazer é todo meu. Opa, que coisa linda. Salva a minha vida nas marmitinhas e tudo, mas é verdade. Sim, Eu chego em casa, come, é só abrir o freezer, descongela em 1 minuto e meio. Sempre tem ele faz um panelão, sei lá, de músculo ensopado, a gente fez a última vez. Eu já legal. no peso tudo bonitinho, daí só o acompanhamento eu faço no dia. É muito bom, é muito prático. Ah, isso é fundamental. Eu acho que realmente quem não se organiza, quem não se prepara, chega na hora não tem condições de tomar uma decisão. Porque o que eu falo, tem assim, uns 10 diabinhos que falam alto, gritando para você pedir o iFood, e um anjinho do outro lado que fala baixinho, não, pensa bem, faz a sua comida, prepara. Olha, é difícil. Eu acho que a nosso cérebro primitivo nessa hora só quer o prazer, só quer o prazer, e a razão fica muito pouco potente. Então é melhor que você se prepare para que as coisas sejam fáceis e você possa fazer o que você programou, como o Michel falou. Porque na hora do vamos ver, é difícil que você tenha calma e tranquilidade para fazer uma boa É escolha, bem né? Tá bom? isso, doutor. Salva minha Legal. vida. Que bom, que bom. Parabéns, valeu, Inês. Deus abençoe vocês aí. Legal. Obrigado. E Uhum. eu acho importante também a gente falar de uma questão, porque existe a técnica correta de congelamento, existe a técnica correta de descongelamento. Então, Legal. tudo, né, facilita ainda mais a vida, mas tudo isso é o conhecimento. O conhecimento salva, né? Porque se a maioria das pessoas fala muito, mas eu congelo os vegetais e fica tudo aguado. Né? Eu coloco um mix de vegetais e tiro uma sopa a hora que eu vou descongelar. Então, Sim, tudo isso é técnica, entendi. técnica gastronômica que a gente tem para, inclusive, eu tô fazendo muitos posts nos últimos dias sobre isso, né? Ótimo. Como Uhum. marmitas, sobre como congelar, enfim. E também Legal. semana que vem eu vou falar bastante sobre isso. E uma coisa que eu acho que eu já posso até dar um spoiler aqui, o pessoal quando quer fazer os vegetais, né, por exemplo, Uhum. para congelar numa marmita, sempre vocês procurem fazer usando um calor seco, nunca para cozinhar em água. Quando vocês Uhum.
água, ele absorve o líquido. Na hora do descongelamento, esse líquido se desprende do alimento, né? E faz Uhum. que fique aquela água. Então, nesse momento, é o momento de você hidratar o alimento. Então, por exemplo, como que a gente pode fazer? Ou os vegetais na air fry, os vegetais no forno, ou você usa numa frigideira com um pouco de azeite, faz ali, você desidrata, mas sempre não cozinhando demais, porque se você cozinha demais, você perde a textura no descongelamento. E a Interessante. textura é fundamental, né, para a gente Uhum. as características originais do alimento, né? Ok, ok. Bacana. Olha, dicas de ouro aí, hein? É, Espero que o pessoal aproveite aí, porque essa eu não sabia. Muito bacana. Legal. Show de bola. deixa eu ver aqui. Olha, eu acho que a princípio aqui era mais, né, que eu me lembre assim, mais essas questões e deixa eu entrar em outra questão aqui, então. Vamos lá. Tá A bom. questão das doenças crônicas, né? Certo, certo. Depressão, doenças cardíacas, elas podem ser até colocadas em remissão, Ok, né? ok, Ação apropriada. ok. Poderia compartilhar alguns exemplos de como a alimentação pode ser um fator chave na recuperação dessas doenças? Ótimo. Não, vamos lá. Olha só, dessas três situações que você falou, a gente tem um ponto em comum, tá? Que a gente chama de resistência à ação da insulina, que para a gente é um tema muito comum, mas eu acredito que para o grande público nem sempre é de conhecimento geral, tá? Mas eu costumo dizer que na raiz do diabetes, da hipertensão e das doenças cardiovasculares, mas não só, eu posso ir além. Está na raiz da esteatose hepática, está na raiz da cirrose hepática não alcoólica, está na raiz das demências, está na raiz dos cânceres, muitos cânceres relacionados a isso. Tá? Então, a gente não está acostumado a reconhecer isso, e isso seria um sinal muito precoce de que a gente está no caminho dessas doenças. Né? É como se a gente estivesse numa estrada e, vamos dizer que no final dela estivessem lá esperando o diabetes, a hipertensão, as doenças cardíacas, a demência, o câncer. Só que no início você não percebe, entendeu? Porque você não sabe o que está lá no final e você não consegue captar por desconhecimento os sinais que a estrada está lhe dizendo, olha, você está no caminho errado. Entendeu? Aqui a gente já consegue ver sinais ao longo, algumas placas que já estariam lhe dizendo: olha, isso aqui não vai dar bom, isso aqui está errado, você tem que corrigir. E a pessoa insiste, porque, não, mas minha glicose ainda está normal, não, mas minha pressão ainda está normal, eu nunca tive problema cardíaco, entendeu? Então, assim, a pessoa vai seguindo, né, e chega no final, ela se depara com essas doenças e acha que foi. Que teve uma má sorte, né? Que ela foi premiada porque, assim, injustamente. Assim, que Deus é esse que me deu esse tipo de doença? Quando, na verdade, o máximo que ele lhe dá é inteligência para evitar esses caminhos. Né? Então, se você aprender a percebê-los e mudar o seu rumo, você, no final, não vai encontrar o que você está, teoricamente, procurando sem saber que está. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da resistência insulínica, que ela é fundamental, tá? E como é que a gente pode percebê-la, né? Eu gosto de fazer uma analogia de como se a gente fosse uma empresa que fabricasse algum produto e nós tivéssemos, vamos dizer assim, um galpão para guardar as mercadorias extras que ainda não foram enviadas para os seus pontos de venda. Tá? E vamos dizer que a gente estivesse numa fase ruim de venda e começasse a acumular muito material, muito produto. Tá? E o nosso galpão fosse completamente ocupado. E aí a gente pensa assim, poxa, mas isso aqui eu gastei dinheiro, eu paguei funcionário, eu gastei energia elétrica, enfim, eu tenho um custo para isso aqui. Eu não vou botar isso na rua, eu não vou jogar fora, eu não vou jogar no lixo. Né? Eu tenho que guardar isso em algum local. O que eu vou fazer? Eu vou para minha casa e chego a falar para minha esposa, ó, não pode parar o carro mais na garagem, eu também não vou parar, e nós vamos colocar nossa mercadoria lá. Aí ela, meu Deus, mas o meu carro novo, vão arranhar, vão roubar. Ele falou, não, depois que eu vender essa mercadoria, eu até compro um carro novo para ti, mas aguenta a mão aí.
Aí as mercadorias continuam chegando em grandes quantidades, ele não tem mais onde guardar na garagem, ele fala, olha, esvazia a piscina, que eu vou colocar a mercadoria ali, e a gente vai colocar uma lona por cima. Ah, mas logo a minha piscina e as crianças, final de semana, é a nossa única alegria. Bem, você vai para a praia, você vai para uma piscina de uma amiga, mas a gente tem que botar a mercadoria, não posso perder esse dinheiro, tá? E assim vai. Aí chega uma hora, põe na sala, aí ela pega e sai de casa. Não, é muito transtorno que essa mercadoria colocada no local inapropriado gerou, tá? Então agora eu vou parar de fazer analogia e vou trazer para o nosso corpo, tá? Nós nascemos com uma capacidade de guardar gordura embaixo da pele que é individual, cada um tem a sua, né? Então, uns conseguem guardar mais, outros conseguem guardar menos. Mas a partir do momento que você chega no seu limite, isto é, ocupa o seu galpão apropriado para guardar a mercadoria, o teu corpo não tendo como eliminar esse excesso de gordura formada pelo excesso de calorias ingeridas, ele começa a infiltrar a gordura por tudo quanto é lado. Então, quando a gente fala que esse cara tem uma gordura no fígado, não é verdade. Ele tem, além dela, já ao mesmo tempo, ele está com gordura no fígado, ele está com gordura no pâncreas, ele está com gordura nos rins, ele está com gordura na base do coração, ele está com gordura na musculatura. Sabe aquela picanha marmorizada? É como a nossa musculatura começa a ficar. Só que a gente não vê, porque graças a Deus nós não somos servidos em açougues. Mas enfim, então a gente começa a guardar essa gordura em locais inapropriados. E como não são locais próprios para isso, a gente gera os transtornos, que eram os transtornos que eu fiz a analogia com a nossa casa, né? Então ali geram-se substâncias inflamatórias, porque o fígado não aceita bem essa gordura, o pâncreas não aceita, o rim não aceita, o coração não aceita, a musculatura não aceita. E essas substâncias inflamatórias, elas é que atrapalham a ação da insulina, que fazem com que a insulina, porque a insulina ela se liga no receptor celular e aí ela desencadeia uma série de reações intracelulares para que, dentre várias ações, vá uma substância, enfim, para a parede da célula e permita a entrada da glicose. Então, a insulina que permite que a célula capte a glicose, mas não diretamente. Ela, uma vez que ela gera todo o mecanismo que a gente chama de fosforilação do receptor de insulina, você desencadeia a liberação do GLUT4, que é essa substância que vai à membrana, e ela abre as portas para a glicose. Tá? Mas quando você está inflamado, esse processo de fosforilação ali do receptor da insulina fica comprometido. E aí você não consegue fazer direito essa captação de glicose. Então, você fica resistente à ação da insulina. Ela já não é feita como deveria, tá certo? E aí o corpo, para vencer essa resistência insulínica, para manter a glicose normal, que é tóxica para o nosso corpo quando está em excesso, ele precisa produzir insulina em excesso. Aí é onde a gente consegue perceber no exame de sangue, por exemplo, uma insulina de jejum elevada, né? Nem todos os médicos pedem, mas que é um exame muito interessante. Ali já mostra que o corpo só está te mantendo sem diabetes ou pré, porque ele está produzindo uma insulina em excesso. E essa insulina em excesso é reflexo de uma hiperprodução, óbvio, de insulina pelas células beta do pâncreas, que são as produtoras de insulina no nosso corpo. Só que com o tempo há um desgaste muito grande. É como se essa célula estivesse trabalhando final de semana, feriado, enfim, de dia e de noite, e ela se cansa e ela, inclusive, começa a morrer. Muitas dessas células são destruídas quando você apresenta um quadro de pré ou de diabetes, porque ela já não está conseguindo mais manter aquela hiperprodução de insulina, fruto daquela resistência que você gerou por causa de todo esse processo, né? E você pode agravar essa questão da resistência insulínica com noites mal dormidas, com desbiose intestinal, né? A paciente que come mal, que come errado, que se entope de açúcares, de farináceos, de produtos industrializados, que bagunça toda a microbiota intestinal, também gera inflamação, também gera resistência insulínica. Então, assim, existe uma série de fatores que fazem com que você gere a resistência insulínica. E ela, como eu disse, com o tempo vai culminar no pré-diabetes, depois no diabetes. Geralmente a hipertensão arterial surge antes, tá? Ela também tem relação com a hiperinsulinemia, com retenção de sódio, com aumento do sistema nervoso simpático, que culmina com a pressão alta. Então, muita gente acha que não tem nada a ver resistência insulínica e hipertensão arterial, tem tudo a ver.
Tudo a ver. Geralmente, é claro, existem casos extras raros de hipertensão de outras origens, mas 99% das vezes é isso, entendeu? E aí a pessoa primeiro começa com hipertensão, anos depois desenvolve um pré-diabetes, diabetes, aí depois, anos depois, ela infarta, ou tem um AVC, entendeu? Aí depois, lá na frente, ela morre de câncer, e assim, como se nada tivesse relação, entendeu? Isso tudo começou lá atrás, exatamente como eu expliquei para vocês, entendeu? Então, assim, cuidar da alimentação é prevenir uma série de situações que eu, como médico que lido com isso, vejo todo dia, gente. E eu vejo pessoas que estão com resistência insulínica somente, pessoas pré-diabéticas, diabéticas, pessoas no final do diabetes, já às vezes com problemas graves, né, com problemas visuais, com problemas renais, com problemas de amputação, com problemas neuropáticos, às vezes com dores intensas, com falta de sensibilidade. Então, assim, não precisa chegar nisso. A gente tem como prevenir, e a alimentação é tudo nesse processo. Porque foi ela que gerou a resistência insulínica. Né? A pessoa não gera isso porque ela deu um azar, entendeu? Algumas pessoas nascem com resistência insulínica um pouco mais elevada, que é, por exemplo, a mulher que tem a síndrome dos ovários policísticos. Tá? Mas mesmo assim, com alimentação, com estilo de vida saudável, não ficando acima do peso, ela tem como gerenciar isso de forma satisfatória. Tá bom? Muito bom, muito bom. Deixa eu até aproveitar, Michel, falar uma coisa assim que a da importância de cursos como o seu, tá? Realmente, como tudo na vida, aonde a gente quer ter sucesso, a gente precisa se dedicar, né? Não adianta você querer ser o melhor jogador de futebol do mundo se você não treina, se você não supera, enfim, as dificuldades, se você não se dedica, se você não vai além normalmente, né, como a gente tem um grande exemplo aí mais recente, que é o Cristiano Ronaldo, né, que eu não sei se tem todo o talento, por exemplo, de um Neymar da vida, mas você percebe que é um cara mais comprometido, né, que enfim, trabalha em excelência, então não mede esforços para fazer da melhor forma possível o seu trabalho. Então, assim, com raras exceções, porque, por exemplo, o Neymar é brilhante, eu gosto muito dele, até não é uma crítica, enfim, mas eu acredito que ele poderia ter chegado, ou ainda, quem sabe, chegar muito mais longe se ele realmente tivesse tanto comprometimento como o Cristiano Ronaldo, por exemplo, tem, que eu acho que não tem o talento dele, né? Mas, enfim, para que a gente tenha sucesso, como eu disse, em tudo na vida, a gente precisa se dedicar. Né? Então, a gente se dedica ao nosso trabalho, se você quiser ter uma boa relação pessoal, se dedique a ela, se dedique ao seu parceiro, se dedica aos seus filhos, se você quiser ter uma boa relação, se dedica, enfim, ao teu trabalho, acho que eu já comentei. Então, assim, se você quer ter boa saúde, você tem que investir em conhecimento, e mais do que conhecimento, em prática. Né? Porque não adianta, porque quantas pessoas às vezes sabem tudo sobre nutrição e não fazem o que pregam, né? Como muitos médicos, eles sabem muito sobre saúde e não fazem o que pregam, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter todas as ferramentas para fazer da melhor forma possível aquilo que a gente quer ter sucesso. Né? Então, se você quer ter uma boa saúde, se você quer ter um peso legal, se você quer ter, vamos dizer, energia, disposição, foco, você tem que cuidar da saúde. E para isso, como eu falei, você invista nos conhecimentos e mais do que isso, pratique o que você está aprendendo, porque só o discurso não resolve. Né? Então, eu acho que um curso como o teu, onde as pessoas vão conhecer o básico, porque, enfim, no final das contas, as pessoas vão ter que comer melhor, entendeu? E se elas puderem ter essa possibilidade de fazerem seu próprio alimento, ou enfim, ter alguém que a ajude a cozinhar, comprar as coisas certas, né? Ter em casa o que é correto, e como você falou, para um supermercado com sua lista de compra, para não comprar bobagem, de preferência ir para esse mercado sem estar morrendo de fome, para você não ficar tentado a comprar tudo que lhe apetece, né? Porque no supermercado é como se o carrinho fosse nosso prato, né? A gente coloca tudo, só que na hora ali não dá para comer. Mas chega em casa, não come tudo, mas fica guardado. E se está ali do lado, na primeira oportunidade, a pessoa acaba se rendendo àquele prazer. Então é melhor que não compre o que é errado, né? Vai gastar menos, como você falou, e não vai depois se ver numa situação difícil de ser contornado. Né? É isso aí. Desculpa se eu falei demais. Não, Isso. não, perfeito. Eu acho bem, bem importante, porque
Você falou tanto da parte da dedicação, né, com aquilo que a gente Uhum. quer, isso serve para tudo na vida, Sim. né? Também Uhum. parte de que não adianta comprar curso e não fazer, né? Que não adianta Exa- que Exato. não não tem condições, né? Não é um investimento que você comprou, investiu e vai retornar. Não, nesse caso você compra e você tem que continuar fazendo, né? Fazendo Com certeza. a sua parte. Sim. Uhum. Olha, Sim. a Kari, ela manda uma pergunta assim, ó. Tenho que eliminar todo o carboidrato para melhorar a resistência insulínica ou posso conciliar com proteína em todas as refeições? Então, existe teoricamente um limite para a gente considerar que a gente está falando de uma dieta low carb, né? Então, você pode consumir aí, segundo alguns autores, até 100 gramas de carboidrato por dia, outros até um pouco mais generosos, né? A gente pode estar falando em 120 gramas por dia. Então, você poderia, em tese, consumir até em todas as refeições, contanto que na soma geral a gente não estivesse falando de níveis muito acima desses que eu comentei, né? Mas eu acho que o grande segredo é evitar o consumo de produtos refinados, né, principalmente de origem, estou falando dos carboidratos mais especificamente, porque o grau de concentração desses alimentos é muito superior ao alimento original. Então, por exemplo, a gente pode estar falando aí, segundo a tabela TACO, de 12 gramas de carboidrato numa batata inglesa cozida, e a gente pode pular para 83 gramas de carboidrato na fécula da batata, que é a farinha derivada dela. Então, a gente está falando do mesmo produto, do mesmo volume de alimento, e você tem em um 7 vezes mais carboidratos do que no outro. Então, assim, eu vou comer um pão de batata, então, opa, é uma má escolha, porque você vai comer um volume pequeno em grandes quantidades. Talvez você quase chegue no teu limite diário, porque comeu um pãozinho de 100 gramas. Né? Então, se for um pouquinho mais perspicaz, talvez você escolha esses alimentos não refinados e consiga ter um convívio melhor com o carboidrato, se ele faz tanta falta, sem que você exagere. Né? Eu posso dar outros exemplos ali, por exemplo, que eu vou falar da tapioca, já que ela está tão famosa aí hoje em dia, porque como não tem glúten, todo mundo acha que ela é abençoada por Deus. Calma, É, pode até ser, como talvez todo alimento, mas ó, se você comer o aipim, né, que é a mandioca em algumas regiões do Brasil, como se fala, né, em cada 100 gramas, você está falando aí em torno de 23 gramas de carboidrato. Agora, se eu comer a tapioca, que é uma das farinhas da mandioca, não a única, nós estamos falando de 82 gramas de carboidrato, que dá mais ou menos 3 vezes e meia a quantidade que tem no alimento original. Então, assim, é mais sensato que você coma o alimento original. Não só por isso, né? O alimento original pode ter um pouco mais de fibras, pode ter mais vitaminas. Então, assim, sempre busque o alimento o mais próximo possível da sua matriz, né? E de preferência alimentos com que a espécie humana sempre lidou, porque nem todos que a gente hoje come, eles eram utilizados pela nossa espécie. Né? A gente, grãos, por exemplo, nós não éramos comedores de grãos, porque imagine como eu vou comer um grão cru, né? Sem cozinhar, sem temperar, enfim, sem refinar. Não era, não dá para você na natureza pegar um. Só que certamente prazer vai ser a última coisa que você vai sentir fazendo isso, né? Como comer um feijão cru ali, tirado ali como é que chama? Da baguinha dele ali. Não tem como, aquilo ali não, nem saudável é, porque é cheio de antinutrientes, né? Então, é complicado. Então, se você puder escolher alimentos mais naturais e menos refinados, você já tem uma chance melhor de conviver com carboidrato. Agora, se você já é diabético, se você precisa realmente perder um bom peso, eu acho que ainda não seria uma boa hora para pensar nessas opções ainda, tá bom? legal. Eu ia justamente colocar esse ponto, né? Depende também de como a pessoa se encontra, né, nesse momento. Isso, E eu acho que isso, ela falou uma coisa que não anula a outra, ó. Ou isso. posso
conciliar com proteínas em todas as refeições. Eu acho que a proteína ela nem pode estar fora de Ora, todas sim, as refeições, né? ótimo. É Porque uma boa é regra. uma Uhum. furada você fazer uma refeição sem proteína, porque ou você exagera na gordura ou você exagera no carboidrato, né? E- Isso, Os três macronutrientes. Então, isso, sempre colocar proteína. Coloca essa regra na sua isso. vida. De Muito manhã, bom. de tarde, meio Uhum. jantar, sempre, né? Exato. Boa. É uma boa regra. Doutor, então o glúten e a lactose são contraindicados para quem tem a tireoide, né? Tireoide não, mas quem tem algum problema, né, na tireoide. Então, não é a lactose, tá? No caso da tireoide, o que a gente pode estar falando é da caseína, que tem uma estrutura parecida com uma estrutura da tireoide, assim como o glúten. Ah, no caso, a gliadina, que está no glúten, tá? Então, não é a lactose, não, tá bom? Ótimo. Só, eu acho que por hoje, acho que a gente ficou aí com uma live extremamente rica de conteúdo, muitas coisas, tanto na parte mais clínica como na parte mais prática aqui, né? A gente falou aí bastante sobre isso. E assim, antes de finalizar, eu gostaria de agradecer, né, ao Dr. Senra que disponibilizou aí o seu tempo para nos ajudar, para trazer conhecimento aqui para o pessoal e também a todos que participaram aí dessa live, viu? Dr. Senra, muito obrigado, viu? Perfeito. Eu também queria agradecer a presença de todos aí, ao seu convite, né? Muito honroso. Fico sempre à disposição. Quando precisar de mim, estou aí a postos aí. Tá bom, querida? Muito, Uma boa noite a todos. muito, muito obrigado. Pessoal, lembrem-se, tá, que a alimentação ela desempenha um papel crucial aí na jornada de saúde, bem-estar e recuperação da saúde, né? Então, com conhecimento e organização, a gente pode tomar decisões alimentares que promovam nossa recuperação e qualidade de vida. Bora viver bem com qualidade. Muito obrigado mais uma vez, doutor Serra, e Tá até a bom, próxima. gente. Uma boa noite a todos aí. Tá bom? Fica com Deus aí, gente. Valeu. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau.